Seja muito bem-vinda e bem-vindo você que vai assistir essa live gravada. E seja também muito bem-vindo e bem-vindo você que está chegando, está se acomodando aí para assistir essa live comigo ao vivo aqui. Eu sou o Thiago de Holanda, ajudo mães a recuperar a autonomia do bebê com atraso no desenvolvimento motor. E hoje o assunto que eu escolhi é sensível para a gente conversar. O assunto é sobre os medos que interferem no desenvolvimento do bebê, os nossos medos, né? Os nossos medos como mães, pais, cuidadores, que interferem no desenvolvimento do bebê. Por favor, não fiquem bravas comigo, não me cancelem. Tudo que eu trouxer aqui para vocês hoje é baseado em ciência, é baseado no que os pediatras falam, né? Então, vai tocar na ferida de alguns. Eu me reconheço também com esses medos que a gente vai conversar aqui, né? Durante o processo meu de pai também tive esses medos, por isso que eu escolhi eles para trazer aqui também. Mas é importante a gente conversar, porque o meu outro lado, educador físico, né, fala também alto para a gente conversar sobre essas questões que influenciam o bebê. Boa noite, Wagner. Obrigado por ter aparecido aqui. Então, o que acontece, né? Os atrasos no desenvolvimento, eles podem acontecer ou por fatores neurológicos, ou por fatores genéticos, ou por fatores ambientais. E é disso, esse último caso, fatores ambientais, que a gente trata nesse perfil aqui, né? Então, como coisas que fazemos ou deixamos de fazer e sem perceber, muitas vezes, né, a gente acaba afetando, a gente acaba tornando um ambiente ruim para o desenvolvimento do bebê, desfavorável para o desenvolvimento do bebê. Um bebê que não tem nenhuma questão genética, que não tem nenhuma questão de alguma síndrome, ele acaba sendo afetado por esse nosso comportamento, que eu repito, às vezes é sem saber, ou por falta de conhecimento, ou por causa dos medos que nós vamos explorar aqui hoje, acontecem esses atrasos. Então, por isso a gente vai conversar disso. Então, especificamente nos fatores ambientais que levam a esses atrasos. Então, eu gosto muito de falar sobre um livro que foi o meu guia, né? Foi há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás eu li ele, que foi o Semente da Vitória, do Nuno Cobre. E nesse livro tem uma parte que ele fala do tripé da anulação, né? E esse tripé da anulação, uma das pernas desse tripé somos nós, pais, mães, cuidadores, que acabamos anulando o desenvolvimento do nosso filho sem saber, né? E no livro ele traz o exemplo, né, da criança que passou à tarde brincando lá com os amigos no pátio e de plantar bananeira, quem plantava a melhor bananeira, que é ficar só com as mãos no chão e os pés para cima. E ele na rua ali na brincadeira com os vizinhos se tornou o melhor em plantar bananeira. E vem em casa mostrar para os pais que conseguiu plantar bananeira. E toma um xingão porque pode cair, pode se machucar, porque colocou os pés na parede ali e tal, na hora de mostrar em casa ali. Então, o que essa criança entende? Essa criança entende, opa, eu fiz uma coisa que é errada de fazer. Mesmo sendo uma habilidade maravilhosa de desenvolvimento motor, ele fez uma coisa que é ruim, que é perigosa, né? Que pode acontecer coisas terríveis ali. Tomou xingão, e ele não quer tomar xingão dos seus pais. Ele não quer ser repreendido, né? E aí essa criança, em contraponto disso, em vez dela tentar plantar bananeira, tentar se desenvolver a parte motora e tudo mais, ela acaba ficando mais quietinha, fazendo brincadeiras mais quietinhas que ela não vai levar xingão. E aí ela recebe carinho nesse momento, né? E ela diz, mas por que tá tão quietinho aí, meu filho? Não sei o que, não quer mais brincar disso, daquilo, tá mais quietinho num canto e tal. Aí recebe o carinho que não recebeu anteriormente, né? Quando estava fazendo as peripécias, digamos assim. Então, assim, são movimentos sutis que ele trata, né, nesse capítulo do livro. O livro não trata só disso, né?
uma qualidade de vida em geral, mas ele traz isso em relação às crianças, né? Como a gente sem querer não estimula, não traz mais para esse desenvolvimento e acaba sem querer desestimulando, né? Então, assim, e aí aqui assim tem frases que a gente acaba escutando bastante sobre parentes, assim, mas minha mãe nunca fez isso comigo e eu tô aqui viva. Então, assim, essa frase é bem conhecida aí de todo mundo. E fiquem tranquilas, porque tudo que a gente conversar aqui, como eu falei, é baseado em ciência. A ciência vem para nos ajudar. Me imaginem não como... Eu não estou falando aqui coisas da minha cabeça, eu que criei, estou falando. Eu sou uma ponte só aqui entre o que a gente estuda sobre a ciência e comunicar os pais e mães. Então, se alguém quiser brigar comigo com alguma coisa que for falada aqui, eu vou dar o endereço dos cientistas e você vai lá e briga com os cientistas. Brincadeiras à parte. Então, vamos falar sobre o primeiro medo que eu separei aqui para falar com vocês, que é o medo de colocar o bebê de barriga para baixo. Lá no início, quando nasce, né? Medo de colocar, quem aqui não tem esse medo de colocar o bebê de barriga para baixo ou não teve, né? Coitadinho, tão novinho, tão sensível, precisa ser muito cuidado, tão frágilzinho. E aí passam os primeiros meses e esse bebê nunca ficou de barriga para baixo, né? Então, assim, sempre que vocês quiserem comentar aqui os seus medos ou alguma coisa da sua relação com o seu bebê, com o seu filho, pode comentar aqui que vai ajudar a gente a construir essa live de hoje juntos aí. É importante eu saber os medos de vocês. Então, esse medo de colocar de barriga para baixo, como que ele vai afetar, né, o desenvolvimento? O primeiro marco importante que o bebê vai tentar conseguir é o controle da cabeça. E a melhor coisa para se conseguir o controle da cabeça, né, a melhor atitude é o tummy time, que é essa hora da barriguinha para baixo. Se você tem medo de colocar o seu bebê de barriga para baixo nos primeiros meses de vida, ele não vai ter a oportunidade de fortalecer toda a musculatura que tem nas costas, na cervical, no pescoço, para alcançar esse marco motor. Ele vai alcançar? Ele vai alcançar. Mais tarde? Mais tarde. E aí, os marcos posteriores também vão ser alcançados mais tarde. Se ele controlou a cabeça lá com 4, 5 meses, o controle da cabeça ele alcançou com 4, 5 meses, também o sentar vai ser um pouco depois, e o engatinhar vai ser um pouco depois, e o andar vai ser um pouco depois. Não é uma corrida. Não é quem controla a cabeça primeiro, quem senta primeiro, não é isso. Mas é nós darmos oportunidade para esse bebê desenvolver. É só isso. É dar oportunidade. Mas tão novinho ele já coloca de barriga para baixo. Muitas mães, muitos pais me perguntam, mas desde quando já pode colocar? Desde que nasce. Com o rostinho virado para o lado. A cabeça é molinha quando nasce. E eu vou dar uma dica aqui para vocês. Tem coisa melhor do que colocar o bebê deitar na cama e colocar o bebê no seu peito ali? Colocar ele de barriga para baixo no seu peito? É falta de carinho isso? Não, não é. Porque às vezes, como eu sou um provedor, uma pessoa que incentiva muito a autonomia, às vezes me confundem com rigoroso ou coisa assim. Mas não, tem situações que nem essa aí, nasceu, coloque de barriga para baixo em cima do seu peito, você deitado na cama. Só de você conversar com o bebê, ele com o rostinho virado para o lado, já vai incentivar ele a querer olhar a voz do pai, da mãe, que está ali acima da cabeça dele. E ele já vai começar a fazer os primeiros estímulos para acordar essa musculatura, para desenvolver ela, e desenvolvendo ela, para chegar onde a gente quer chegar, que é no controle da cabeça, que é o fortalecimento das costas, que é o fortalecimento do tronco,
O Wagner falou aqui, Wagner, Matheus, colocamos de barriga para baixo, foi muito tranquilo. Sim, isso mesmo, Wagner. É tranquilo, é mais tranquilo do que a gente possa imaginar. Né? Às vezes a gente tem uma falsa ideia que o bebê é muito frágil e ele não é. Ele está ali para se desenvolver, ele quer se desenvolver, ele tem uma ânsia. Naquele momento ali, as conexões neurais estão a 1000. Ele quer formar muitas conexões neurais novas. E a gente pode, sem saber, sem perceber, cancelar essas possibilidades. Boa noite, Nayara. Bom te ver aqui. Acaba cancelando essas possibilidades. Então, importante, né? Muito importante, primeiro é vencer esse medo de colocar de barriga para baixo. Outro medo que vem logo no início, quando nasce. Falei disso essa semana lá num post no Instagram. As luvinhas. Já colocar luvinhas no bebê e não tirar mais. Tapar a mão dele com luvinhas. E aí entra o medo de frio. O bebê tá com frio. Só que assim, muito cuidado, né? Uma coisa é você vir me falar, não é 8 nem 80. Olha, aqui, que nem uma mãe me falou no Instagram, não, aqui onde a gente mora é menos 5 graus e tal. Não, claro. Se você usa luva para você, por causa do frio, se você está num ambiente que você precisa usar luva em você por causa do frio, então o bebê precisa usar luva. Se você não está precisando usar luva, em função da temperatura do ambiente, o bebê também não precisa usar luva. Ah, mas a mãozinha dele é gelada. Tá gelada. Normalmente as extremidades do bebê podem ser um pouco mais geladinhas. Mas não quer dizer que ele está passando frio. O importante é ver o tronco do bebê. Você bota a mão no tronco dele e vê se ele está quentinho. Ele está quentinho, a mão está um pouquinho mais gelada, não tem problema ficar sem luva em relação à temperatura. Por quê? Porque nesse primeiro momento o bebê vai querer usar essa parte tátil para explorar o mundo. Obrigado, Nayara, pelo elogio. Muito obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz. Muito feliz. Então o bebê, ele vai explorar o mundo pela mãozinha dele. Na palma da mão tem muito mais sensores do que no resto do corpo todo. Aqui tem muitos sensores. Ela foi fabricada lá dentro da barriga da mãe. Essa mãozinha foi fabricada para tocar nas coisas e através desse toque descobrir a temperatura das coisas, a textura das coisas, se é áspero, se é liso, se é quente, se é frio. E aí, se eu encubro essa mão e passo a maior parte do dia com essa mão encoberta, não vai ser descoberto nada. Esses primeiros meses vai, nesse quesito, para esse desenvolvimento, vai ser passado em branco. E aí a gente não conecta com coisas que lá na frente, ele tem dificuldade de comer frutas na introdução alimentar. Tem nojo de pegar numa banana, tem nojo de pegar. Mas foi estimulado o conhecimento tátil desse bebê até chegar na introdução alimentar? Ele teve a oportunidade de tocar nas coisas? Ou ele ficou muito tapado, muito sem poder tocar nas coisas? Ele tem uma desenvoltura tátil ali de saber o que é áspero, o que é liso, o que é... Ou ele vai tocar numa banana, vai achar uma coisa estranha, vai soltar? Pegar uma laranja, vai soltar? Então, a gente acaba não fazendo a relação com o futuro, né? A gente não faz a relação do andar de ficar de barriga para baixo com o controle da cabeça. Inclusive com andar lá no final, que nem eu falei na live anterior. O bebê da vizinha já está andando, tem a mesma idade que o meu e não andou. E aí... Mas espera aí, vamos rebobinar essa fita. Rebobinar a fita já demonstra a idade que eu tenho, né?
Vamos voltar esse passo a passo aí. Pera aí, o bebê da vizinha já fazia isso, era estimulado assim assado lá com 2, 3 meses de idade. E o seu não foi pro chão lá no início, então a gente não percebe essas coisas que conectam lá na frente. Então, com relação à luvinha ainda, por exemplo, outros medos que tem em relação a isso é de doença, né? Deixa eu só ler. Notei isso, a Nayara falou aqui pra mim, notei isso no meu bebê, com 7 meses e meio ele ficava com a mãozinha super fechada, começou a abrir agora há pouco. Agora eu sei o motivo, a luvinha, ele veio começar a abrir a mãozinha mais agora há pouco. Ah, sim, porque lá no post eu falei disso, né, Nayara? Sobre também ficar com a luvinha dificulta esse momento de abertura da mão do bebê. Ele nasce com as mãozinhas fechadas mesmo. Né, ele, por reflexo, né, ele fica com a mãozinha mais fechada, né, ele ficava com essa mãozinha fechada dentro do útero, e com o tempo, para descobrir esse ambiente, ele vai abrindo essa mão, esses dedinhos vão abrindo para poder tocar nas coisas, né, e ficar com uma luvinha mantém isso mais fechado por mais tempo. Então, é outro fator, obrigado por me lembrar, Nayara, é outro fator que ajuda também, né, prejudica o desenvolvimento ali do bebê. Deixa eu ver aqui, a Mila falou, boa noite, tem um bebê que está com 8 meses e ele não gosta de ficar de barriga para baixo, por isso não está engatinhando e nem rastejando. Estou preocupada, acho que ele deveria pelo menos estar rastejando. Estar rastejando, isso. Sim. Tem bebês mesmo que não gostam de ficar de barriga para baixo. E aí tem estratégias que a gente consegue testar e trabalhar por tentativa e erro mesmo para conseguir fazer com que ele comece a gostar, né? Mas no seu caso, bom, já passou ali e não gosta de ficar, não gostou e já está com 8 meses. 8 meses. Mila, o bebê ele vai engatinhar entre 7 e 11 meses, na média. Tá? Entre 7 e 11 meses o bebê vai engatinhar. Então, assim, ele está ainda no período para se testar. Agora é a hora de realmente deixar no chão. Deixar no chão e deixar que ele se vire. Né? Para se deslocar até onde ele quer. Não trazer nunca os brinquedos ou o que ele está buscando para perto dele para facilitar a vida dele. Vamos só incentivar ele a chegar lá. Naquele lugar um pouco mais longe. Mas ele está ainda na margem de se testar. Até os 11 meses ele vai testar isso aí. Se você conseguir com que ele se sinta bem ali, se desafie, buscando os brinquedinhos ou indo atrás de você, às vezes eles não se interessam mais nessa idade tanto por brinquedinho, mais pela pessoa, né? Pela relação social ali com a mãe, com o pai. Para ele ir atrás de você ou ir atrás do brinquedo, para tentar recuperar esse perdido, né? Recuperar esse perdido lá de trás por não ter conseguido ficar muito de barriga para baixo. Mas qualquer coisa você conversa comigo, Mila, no direct, que a gente pode marcar uma videochamada particular pelo Zoom. Eu já faço isso já com outras mães. E aí a gente pega e faz uma avaliação um pouco melhor, né, do seu bebê e bola essa estratégia juntos para que ele alcance esse marco melhor. Então, o medo, eu estava falando da luvinha, o medo de pegar bactérias, né? Pegar micróbios. Muitas mães me falam, as pessoas pegam na mão do bebê, beijam a mão do bebê, né? E claro, né? Não é... Ou o bebê leva a mão à boca. Quando entra a fase oral, o bebê começa a levar a mão à boca. Ou no chão, o chão é sujo. E aí toca no chão e toca na boca. Gente, não é 8 nem 80, né? Óbvio que o bebê nasceu, ainda não tomou muitas vacinas, começa a tomar as vacinas lá para ter uma imunidade um pouco melhor.
De nada, Mila. E aí, a gente acaba cuidando também nessa questão assim de doenças. Mas assim, pessoal, não é 8 nem 80. Não é porque pode pegar uma doença que nós vamos deixar o dia todo de luvinha. A gente tem que cuidar com os extremos, né? Eu entendo o cuidado de ali proteger e tal, mas o bebê também, ali depois de algumas primeiras vacinas, ele também vai criar a sua imunidade. Você não vai conseguir proteger ele de bactérias para sempre. É importante ele adquirir imunidade. E adquirir imunidade vai ser tocando nas coisas também, levando aquela mão à boca. Claro, nós não vamos deixar um ambiente imundo, sujo, mas calma, não vamos, né, nos apavorar e deixar aquela mão fechada numa luva para não deixar que nenhum micróbio, nenhuma bactéria toque a mão do bebê. Eu conheço uma menina, desde bebê, que eu vi os primeiros meses dela e era só luva. Eu vi essa bebê no colo da mãe, querendo tocar numa plantinha que tinha no pátio da casa. E ela raspou aquela luvinha na planta, não tem interesse nenhum nisso e passou. Ela tinha uma possibilidade ali de tocar numa plantinha, de sentir ela, de sentir a textura dela. E passou. E aquilo foi passando. E quando vê, ela tinha 3 meses de idade e estava só de luva e não tocava em nada. Aí você vai me dizer lá, os mais antigos talvez possam dizer, mas ela tá viva, tá lá de pé. Hoje ela tem, sei lá, 7 anos, 6 anos e ela tá de pé, tá viva. Tá viva, mas por que nós vamos ser os causadores de um desenvolvimento nota 5, nota 4, se a gente pode ser um facilitador de um desenvolvimento nota 10? De um bebê que vai ter uma consciência tátil tão grande que vai passar pela introdução alimentar, vai se dar bem, vai passar pela parte depois, mais tarde, de escrever, a alfabetização e vai ter uma habilidade melhor com a mão de segurar o lápis. A gente não conecta. Uma habilidade lá depois de segurar o lápis e aprender a escrever no caderno. Então, temos que cuidar desse medo, né? Outro medo que muito me falam. O medo de dormir no berço, na sua cama, no seu quarto, no seu berço. Medo de dormir lá. Também tive esse medo. Todo mundo tem esse medo. É normal. Mas temos que olhar para isso. Eu sou um incentivador da autonomia. Então, quando começaram a minha filha ainda não tinha nascido. Foi na gestação. Me falaram sobre, por exemplo, vou tocar num assunto, por favor, não me cancelem, por favor. Cama compartilhada. Quando me falaram em cama compartilhada, eu fui atrás para ver. O que é isso? Não conhecia. Fui atrás para ver. Só que eu sou meio chato em questão da ciência. Eu vou sempre olhar o que a ciência está falando. E aí eu fui no site da Sociedade Brasileira de Pediatria e li lá que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomendava a cama compartilhada. Quem defendia a cama compartilhada fala sobre melhorar os laços afetivos com o filho e tudo mais. Mas tem os riscos de afogamento ali, afogamento eu digo nos lençóis, nas roupas de cama, inclusive no corpo mesmo dos pais que estão em sono profundo, tem esses riscos. Mas tem também a questão da autonomia. O bebê, ele quer ser o máximo possível autônomo. Ele não contou isso para vocês, mas ele quer. Ele quer ser autônomo. E a gente pode estar segurando essa autonomia.
Com medo, eu e minha esposa colocamos nossa filha. No momento certo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, só retomando aqui, né, a recomendação dela é que o bebê pode dormir com os pais, só que não na mesma cama, né, na caminha dele ou no carrinho, nos primeiros 6 meses de vida, e depois ele vai, né, aí pode dormir no seu quarto e tudo mais. Com medo nós colocamos no quarto, ficamos de olho, aquelas noites que mal dormida, que fica sempre de olho, ver se não virou de barriga para baixo, né? De barriga para baixo, quando eu falo lá, é sempre acordado, nunca dormindo, né? Dormindo é de barriga para cima. Então, por quê? Durante o dia, nós fazíamos várias coisas e criávamos o laço afetivo com a nossa filha. Durante a noite, ela ia aprendendo a dormir na cama dela, no quarto dela, e se identificar com aquele espaço. E também aprender que a gente vai e a gente volta. Porque nesse primeiro momento o bebê, a gente vai embora e o bebê realmente acha que a gente nunca mais vai voltar. Mas ele, com o tempo e esse estímulo acontecendo, ele vai vendo que a gente volta. E aí depois o bebê começa a caminhar. E a melhor coisa que tem que fazer, baixa o berço, tira a grade lateral, se dá para tirar, ou vai para uma caminha, onde ele tem a liberdade de sair da cama quando ele acordar. Não precisa ficar chorando ou gritando que acordou. Então, às vezes o medo nosso de colocar o bebê lá, a gente acaba criando estratégias ali, né? Nossa mente cria subterfúgios para trazer, né, ali para nossa proteção, né? Nosso abraço, nossa proteção. Mas dá para fazer diferente? Dá para fazer diferente. Cria menos laços afetivos? Não cria menos laços afetivos. Se o seu dia for de qualidade ali, não vai ser ali que você vai criar menos laços afetivos. Mas, se quiserem brigar comigo, por favor, eu dou o endereço dos cientistas aqui, eu dou o endereço das neuropediatras aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria, e vocês vão lá mandar e-mail para elas. Deixa eu ver aqui algumas coisas que vocês escreveram, eu me passei. A Nayara falou que o meu primeiro filho foi cama compartilhada e foi super difícil de tirar ela da cama já com esse segundo. É berço, 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 acorda pra mamar, dorme, arrota e volta pro berço. É isso aí. É isso aí, Nayara. Deixa eu ver aqui que eu me passei. A Mila falou, meu bebê dorme sozinho desde o primeiro mês de vida e hoje ele não gosta de dormir na cama com ninguém. Tive medo, mas agora já é normal. Ele tem 8 meses hoje. Sim. É isso aí. É isso aí. Conquistou autonomia. A gente cria os filhos para eles serem autônomos, né? Para eles conseguirem. E eles gostam. A minha filha hoje tem 2 anos e 3 meses. A minha briga com ela é que ela quer se secar sozinha depois do banho. E ela não quer que eu encoste na toalha. Só que ela tem 2 anos e 3 meses. Ela não consegue realmente secar o corpo sozinha. Ela seca uma parte e o resto sai molhado. E aí eu quero dar aquela secadinha para não, né? E ela briga comigo porque ela não quer que eu encoste na toalha. É a vontade dela. Agora ela tem 2 anos e 3. E está demonstrando a vontade dela. Óbvio que quando o bebê tem 7, 8, 5, 4 meses, ele não tem ainda essa força de demonstrar essa vontade. Mas eu garanto que ele quer. Que ele quer. Eu sei, Mônica. Ai, que bom que você está aqui, Mônica. Fico feliz de te ver. Fico feliz de te ver aqui. Cama compartilhada é vida. Eu sei. Eu sei desse amor, desse carinho. Eu sei dessa vontade de ficar. Tudo bem, tá? Tudo bem. Tudo bem, mas eu sou obrigado a falar a outra parte. O outro lado da história. Hoje é o dia de mexer com a gente. Hoje é a nossa live de mexer mesmo. De mexer com a gente, ali, ver outras possibilidades, ver outras coisas, o que pode ser feito. E tudo é um histórico, né, Mônica? Nós já conversamos disso. Né? Tu tem um histórico, você tem um histórico com o seu filho de
de coisas muito difíceis que aconteceram no início. E isso vem no nosso inconsciente e fica incrustado lá, né? Você viveu momentos difíceis lá no início, traumas muito importantes que têm que ser trabalhados, né? Então a gente entende muito, 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 tá bem? Então, falamos do medo de dormir sozinho, medo das quedas. Medo de que o bebê se machuque. Começa o bebê a engatinhar. Antes, começa a sentar. Forra de almofada. Forra de almofada por tudo. Para o bebê não cair para os lados, não cair. Tudo bem. Não sou muito, né? Mas pode colocar lá no início as almofadas. Mas na medida do possível, provoca esse bebê para se equilibrar nessa posição. Ficar, que nem eu falo, não é 8 nem 80, mas ficar só protegendo, desculpa a tosse. Esse bebê vai ficar sem as possibilidades de se testar. Buscar um brinquedo que está lá na lateral dele, buscar um na frente, buscar mais na frente, ele vai tombar, mas daí o cérebro dele vai, opa, eu fui muito na frente, não usei a força certa, tombei, eu vou tentar melhorar o meu movimento para na próxima eu não tombar. É assim que funciona. E a gente tem que dar oportunidades para isso acontecer, né? E não vai ser forrando tudo ali que a gente vai conseguir dar essas oportunidades. Esse medo aí de que caia pode atrapalhar. E importante também não ser tudo muito fofo. O bebê, esses tatames de EVA são ótimos, esses tapetinhos que tem para vender assim, que são, né, são fofinhos, mas também não é um colchão. São ótimos. Porque o bebê não pode ficar ali raspando o nariz e nada vai acontecer. Ele tem que perceber, claro, não vai se machucar de ter que levar para uma emergência, mas assim, uma queda ali da altura dele mesmo, ali tombou para o lado e opa, bateu, deu uma chorada, chorou, é verdade, bateu, papai e mamãe também já caiu assim, é verdade, dói um pouco, mas vamos lá, de novo, e seguimos. Dá a oportunidade dele, assim, não, eu não quero passar por aquilo de novo, deixa eu melhorar os meus movimentos aqui para isso ser melhor. Eu sempre conto aqui do primeiro dia que a minha filha subiu no sofá. Eu estava filmando ela tentando subir, tentando passar o joelho por cima. E o meu medo, e a minha vontade de querer mexer nela ali, de dar aquele empurrãozinho com a mão na fraldinha, assim, ó, só para dar aquela ajudinha. E eu não fiz. Eu segurei o meu medo. Isso, continuei filmando. Essa filmagem até é tremida, a câmera é tremida lá, do medo que eu tava. E eu vou dizer pra vocês, ela caiu. Ela caiu. Foi lá, tombou e caiu. Eu postei isso no Instagram. E a minha câmera treme. E eu não falo um pio. Eu fico quietinho. E eu fico esperando pra ver se ela vai chorar. E ela não chora. Em vez de chorar, ela olha pro sofá com um olhar de tigre. Eu vou subir nesse sofá. Agora eu vou subir. Ela melhora o joelho dela, ela sobe mais a perna, ela puxa mais com força o braço e sobe no sofá. E depois desse dia, eu nunca mais precisei me incomodar se ela estava em cima do sofá ou tentando subir. Eu podia estar no outro lado da sala, longe, que eu sabia que ela não ia cair. Porque ela melhorou, ela refinou esse movimento, ela aprendeu esse movimento muito bem. Só que se a gente fica ali, bota a mãozinha na... Olha lá, vamos ajudar ela, vamos não sei o que. Filha, não sobe no sofá, tu pode cair, tira do sofá, bota no chão de novo. A gente vai tornando esse ambiente desfavorável, a gente não vai oportunizando que o bebê se teste, que o bebê se desenvolva e ele vai atrasando. Ele, menos oportunidades, menos estímulos, ele vai atrasar. Se você usa, hipertrofia. Se você não usa, atrofia. Juliana falou aqui, nós nos mudamos para o quarto do nosso bebê até o 3º mês
e depois retornamos para o nosso quarto. Hoje ele tem 2 anos e dorme sozinho a noite toda. Muito bom, boa estratégia. Gostei da estratégia, Juliana. É isso aí. Se dá para fazer, né? Tem lugares que não dá para fazer. Tem quartos mais apertados. Por exemplo, onde eu moro não dá para fazer. Mas se dá para fazer, é uma alternativa. É uma alternativa. Ele já vai se ambientando, né, com aquele lugar, né? Aquele ambiente não é novo para ele. Já é aquele desenho aquele adesivo do Pateta na parede, aquele ursinho que fica naquele canto. Não é novidade. E uma dica muito legal para isso aí é o ursinho, né? Tem um ursinho, uma naninha, que já acompanha o bebê. Mesmo lá no início, lá quando tá dormindo perto dos pais, encostado na cama dos pais, tem uma naninha junto, porque a textura dessa naninha, o cheiro dessa naninha, ele vai se identificar como uma segurança. Quando ele for para dormir sozinho e essa naninha acompanhar ele, na hora que der uma acordada, um medinho, ele vai, só de tocar nessa naninha, de estar no cheiro dela, de estar na textura dela, ele vai resgatar uma lembrança de segurança e já vai dar uma ajudada a mais para dormir sozinho, né? Para seguir dormindo sozinho. Não chora, Mônica, não chora, não chora. Ou chora, pode chorar, agora é a hora de chorar. Agora é a hora de chorar. Faz parte, Mônica, faz parte. Nós vamos vencer, Mônica, nós vamos vencer. Tô junto contigo. Tô junto contigo. Daqui a pouco a gente marca uma videochamada, uma nova videochamada para ver como é que ele tá. Suene. Minha bebê, bom te ver aqui, Suene. Minha bebê dormiu até 6 meses no carrinho, Moisés, e depois coloquei o berço no meu quarto, e depois de alguns dias coloquei o berço no quarto dela. E agora ela dorme sozinha, minha mocinha de 7 meses. Boa, Suene, boa também. Boa, legal. Tu viu, tem diversas estratégias diferentes, mas sempre levando para autonomia, né? Autonomia de dormir sozinho, de dormir no seu quarto, né? Eu fui baixando a cama da nossa filha, né? Fui baixando, ela foi crescendo, eu fui baixando lá, e tinha a possibilidade, já comprei pensando nisso, de tirar a lateral e virar uma cama bem baixinha no chão, quase uma montessoriana, assim, bem baixinha no chão. A minha filha aprendeu a andar com 9 meses. Não tinha mais por que ter grade se ela aprendeu a andar. Mesmo que ela não tivesse aprendido a andar, podia estar engatinhando. Mas assim, com 9 meses ela já aprendeu a andar, eu tirei aquela grade lateral. Quando ela acordava, que acabou o sono dela, ela acordava, ou mesmo que se acordasse no meio da noite, ela vinha rastejando ou vinha engatinhando até o nosso quarto, que é o outro quarto do lado. E nos chamava. Mas assim, nos chamava numa boa. Não era choro, não era grito, não era nada. Ela tinha autonomia, ela podia sair. Né? Então, essa é difícil, é muito difícil, não é fácil de fazer isso. Eu estou falando aqui, também não foi fácil para nós, mas a gente tem que ter o olhar para esse lado para desenvolver essa autonomia. Às vezes não, a Suene falou, minha bebê não tem nenhuma naninha, mas é uma ajuda, assim, que não é obrigatório, é só, às vezes é uma coisa que traz conforto, é uma ajuda ali para esses momentos. Mas enfim, eu estava falando sobre as quedas ali, né? Mudamos para o assunto ali do berço ali, mas eu estava falando sobre as quedas, da parte de sentar. Eu também, Suene falou aqui uma coisa importante, tenho medo dela se afogar, nem coberta ela dorme. Ser mãe é muito difícil, é verdade, Suene. É muita resiliência, né? Eu também tenho, sabe, Suene? Eu também tenho. Aqui quando tá... Eu sou de Porto Alegre, né? Aqui quando tem os meses de frio, eu e minha esposa, a gente acaba até hoje, nem botando coberta para ela, porque ela já se enrolou também bastante em coberta. Tentando sair, se enrolando na coberta. E aí a gente acaba botando casaquinho mesmo. Ela dorme de calça de moletom, de casaquinho fechadinho aqui com zíper aqui na frente. E aí ela dorme meio encasacadinha assim, normalmente sem cobertor. Porque tem esse medo também, a gente tem esse medo. Mas enfim, falando das quedas, aí eu estava falando sobre sentar.
Aí depois vem engatinhar. E depois vem andar, o bebê fica de pé. Aí, falei na live anterior, começa a comprar capacetinho que protege a cabeça. Começa a comprar mochilinha, aquela estofada nas costas para quando cair para trás não bater cabeça. Gente, o bebê cair da sua altura não vai causar grandes danos para ele. Claro, não vai cair com a cabeça num porcelanato, mas tá o chão legal ali com tapetinho de EVA, com o seu tapetinho, né? Ele não vai causar super danos para ele. O que vai acontecer? Ele vai chorar, você vai dar suporte para ele, vai acolher, não vai transformar um copo d'água numa tempestade e vai dar forças para ele continuar. E ele, na cabecinha dele, vai criar a resiliência necessária para continuar. E vai melhorar o movimento, porque ele não quer passar por aquilo ali de novo. Que nem o exemplo que eu dei do sofá. Não quer passar por aquela queda ali de novo. Então todo o programa motor do bebê, que fica aqui na base do cérebro, vai se reorganizar para melhorar essa organização do corpo ali naquele espaço, naquela posição de pé. Melhorar a musculatura que vai ser ativada para ter um caminhar melhor. E não cair da próxima vez. Mas a gente tem que permitir dar a oportunidade. Eu vou contar uma história para vocês, é um exemplo real. Um bebê que eu conheci quando ele tinha 1 ano. O título dessa minha história, até eu gosto de dar títulos para minhas histórias. E o título dessa minha história é assim, ó, o bebê rastejante que chamavam de preguiçoso e ele não era preguiçoso. Por quê? Eu conheci esse bebê com 1 ano num churrasco. Aqui, num encontro de família aqui. Conheci esse bebê, bebê de uns amigos e tal. E eu fiquei apavorado. Porque esse bebê, ele ia fazer 1 ano na semana seguinte. Os pais dele falaram pra mim, ó, semana seguinte ele vai fazer aniversário de 1 ano. E o bebê nem sentava. Mas no churrasco eu gostei que os pais trouxeram um tapetinho e abriram na grama, era perto de um gramado, abriram na grama, era calor, tinha sol. E eu já gostei, opa! Pais que trouxeram um tapetinho pro churrasco pro bebê ficar no chão. Adorei, ponto positivo. Só que aí me assustou porque o bebê não... Ele fazia movimentos muito lentos, ele ficava de barriga para baixo olhando os brinquedinhos em cima do tapete e demorava muito tempo pela idade que ele tinha para chegar nesses brinquedos. Ele rastejava muito lentamente. E aí eu fui conversando com o pai ali no churrasco, ali com a mãe. Porque eu pensei, será que tem algum atraso, que nem lá no início eu falei da live, será que tem algum atraso de neurológico, alguma questão genética? Aí são outros 500. Aí a gente vai conversar lá com especialistas, neuropediatras, fisioterapeutas. E aí fui conversando para ver, não tinha nada. Mas aí eu fiquei olhando aquele comportamento do bebê ali. E ele o tapetinho tinha uma área e depois era grama. E ele queria ver o que era aquela grama. E ele passou meia hora desse churrasco tentando alcançar a grama. E eu sentado na frente dele torcendo por ele. Imagina eu lá comendo churrasco, nem, né, falando com o pai, falando com a mãe, e olhando ele ali, esperando ele alcançar a grama. E ele se esforçava bem lentamente, assim, rastejando, ele não conseguia. Olha, praticamente 12 meses de idade, 1 ano de idade. E ele rastejando para chegar lá na grama. Depois de 30 minutos ele foi encostar na grama, ele chegou nos limites do tapetinho, ele foi encostar na grama. Passou o pai dele, olhou de longe, veio correndo, pegou ele pelo tornozelo e arrastou ele para o meio do tapete de novo. E eu disse, não. Ele levou meia hora para chegar ali, para conseguir com a mãozinha tocar na grama e sentir a grama, ver como é que ela é, como é que ela funciona. E aí o bebê não pôde tocar na grama. Ele foi impedido pelo pai dele de tocar na grama. De ganhar essa oportunidade de tátil ali, de sentir. E voltou para o meio do... E aí o pai na conversa disse para mim que ele era preguiçoso. Por isso que eu chamo o título de O Bebê
rastejante, preguiçoso que não era preguiçoso. Ele não era preguiçoso, ele era muito valente, ele estava ali tentando driblar o pai dele, a mãe dele. E não deixavam ele se desenvolver. Medo do quê? Dele tocar na grama e acontecer alguma coisa? Não sei se era ter uma urticária, alguma coisa assim, não sei. Mas entende? Então, esse bebê, ele não era preguiçoso. Mas ele era visto como preguiçoso pelo próprio pai. Ah, não, ele é preguiçoso, esse aí vai demorar para caminhar. Sim, se você continuar impedindo ele de conseguir conquistar os marcos, ele vai mesmo demorar para alcançar as coisas. Mas ele era não tinha nada de outras questões e tal, nem neurológica, nem genética. Era os fatores ambientais que acabam interferindo no desenvolvimento do bebê. Fatores que a gente não percebe. Se a gente não olhar para eles, a gente não percebe. E eles vão passando, e os marcos vão passando. Às vezes a gente nem conhece os marcos, a ordem deles, né? É uma sequência previsível, os marcos motores, o que vem antes, o que vem depois. E acaba passando por isso, né? Então, é um exemplo que eu trouxe essa história, porque ela representa bem a gente chamar um bebê de preguiçoso ali e ele não ser, mas as coisas que a gente acaba fazendo, segurando a onda deles, porque eles querem. Esse bebê, ele queria tocar na grama. A minha filha queria ver como é que era ali em cima do sofá. Então, cuidado com isso. E aí um último medo que eu quero conversar hoje aqui rapidamente eu sei que já passamos bastante aqui do tempo aqui, o medo de que o bebê não se desenvolva nos tempos esperados. E aí a gente faz uma outra coisa que é hiperestimular. Às vezes acontece isso também. A gente tem medo que o bebê, será que ele vai sentar no tempo certo? Será que ele vai engatinhar no tempo certo? E a gente hiperestimula. E isso pode causar também uma irritabilidade, uma falta de vontade do bebê fazer aquelas coisas por estar irritado. Porque não chegou ainda o momento de amadurecimento neurológico dele para fazer aquilo. Então, tudo tem hora para tudo. É difícil de encontrar essas horas, né? Mas é importante a gente falar sobre isso para cuidar, assim. Já está na hora de... ele tá querendo engatinhar. Mas o bebê do meu vizinho lá engatinhou bem antes. Ou engatinhou depois. Não sei, cada um tem a sua fase. Claro, tem os períodos, as janelas de oportunidades, que eu sempre chamo, que nem eu falei ali sobre engatinhar, acho que foi para Mila. É de 7 a 11 meses. Se passou de 11 meses e o seu filho, a sua filha continua rastejando lá e não engatinhou, e nem levantou, e nem fez a menção de levantar, pera aí então, sinal vermelho, vamos ver o que está acontecendo aí. Mas tem essa janela ali de 7 a 11 meses para esse marco. Mas o meu bebê está com 11 e ainda não fez. Espera aí, vamos lá atrás olhar. Como é que foi o controle da cabeça? Deu para ficar de barriga para baixo lá atrás? Espera aí, vamos ver essa sequência até chegar aqui. Não importa se o vizinho foi ali antes ou depois. Não importa se a minha filha foi com 9 meses. Os marcos que ela foi sendo provocada e foi alcançando até chegar a 9 meses e caminhar deram certo. Mas podia não dar. Ela podia não gostar de ficar de barriga para baixo e ter dificuldade com isso lá no início. Pode acontecer. E aí a gente vai criando as estratégias e vai tentando driblar essas adversidades. Você é um profissional e tanto, parabéns pelo seu trabalho. Você ajuda muitas mães com suas dicas. Muito obrigado, Nayara. Muito obrigado pelo elogio. Fico muito feliz. Então, pessoal, acho que eu trouxe já bastante medo aqui pra gente pensar. Eu tenho mais um medo pra falar. Não posso sair sem falar esse medo. Eu tenho mais um medo. É o medo que ele não coma. Quase que eu me passei nesse. O medo que ele não coma. Às vezes a gente quer ver aquele prato limpo do bebê, né?
Então ele já está maiorzinho ali. O que faz para ver o bebê com o prato limpo? Liga a TV, bota o desenho. Ele fica hipnotizado no desenho e vai só abrindo a boca e fechando, abrindo a boca e fechando. Ele não está participando realmente daquela alimentação ali. Ele está sendo hipnotizado pela TV, né? É mais fácil, é mais fácil. Vai dar menos sujeira? Vai dar menos sujeira. Mas a gente tem que olhar isso como um artifício para alguns momentos únicos. Não para ser o dia a dia. Toda alimentação ser assim. Ou a maior parte das alimentações serem assim. É um artifício para um momento único, isolado. Ali tá na correria, eu sei que às vezes a correria pega, mas por mais que o bebê coma menos e ele tenha a experiência de se testar, ai, isso aqui é azedo, isso aqui é amargo, não gostei. Então, ele vai ter uma experiência muito melhor com o alimento do que se só hipnotizar ele e toca a ficha ali. Então, esse é um medo assim que vai influenciar. Outra questão com a alimentação, o medo de... Às vezes é um medo disfarçado, que se alimenta... a gente não percebe que o bebê já pode pegar a colher e se alimentar sozinho. Vai crescendo ali, a gente é automático, a gente está dando ali, né, na boquinha, tá dando na boquinha, tá dando na boquinha. Quando vê, ele já tem condições de pegar a colher e começar a treinar esse movimento e tal, e você ainda está dando na boquinha. Porque, claro, vai fazer sujeira ou não vai se alimentar direito, o medo de que não vá se alimentar direito, de que não vá comer o suficiente. Então, a gente tem que estar atento, atenta, para, se a gente está dando oportunidade dos estímulos acontecerem, do bebê se testar, do bebê errar. É importante o bebê errar nos movimentos. Errar é importante. Ajuste de erro é uma questão que a gente estuda na área científica. O ajuste de erro. Tá lá os títulos dos artigos, ajuste de erro. Como trabalhar o ajuste de erro. Então, não podia ir embora sem falar também desse medo que interfere lá depois, né? Introdução alimentar, motricidade fina, né? O bebê trazer a colher ali, trabalhar com a sua colher, trabalhar com as texturas, vai ajudar a mãozinha dele a entender mais sobre esse ambiente, a entender mais sobre alimentos, não ter nojo dos alimentos, né? Melhorar uma pegada que vai facilitar depois uma pegada de lápis, a gente não conecta ali. Esse manuseio da colher, do talherzinho ali dele, vai trabalhar esses dedinhos, vai estimular essa motricidade fina. Depois ele vai pegar um lápis com uma qualidade boa, ou não. Ou ele vai pegar um lápis depois com uma qualidade ruim. E a gente não conecta, que a gente não deixou acontecer lá atrás. Então, vou deixar vocês dormirem com essa... dos medos de cada coisa. Muito bom, Thiago, explicações claras que nos deixam reflexivas. Ninguém quer fazer o mal para o filho e muitas vezes atrasamos o desenvolvimento por medos que estão bem explicados aqui. Obrigado, Mônica, obrigado. Muito bom ouvir isso de vocês. Fico muito, muito feliz de ver, né? Eu já, o início da live eu já... Acho que você não estava no início da live. No início da live eu já estava falando assim, por favor, não me cancelem, porque eu vou tocar em assuntos muito, às vezes, chatos para vocês, né? Mas eu achei... fui incentivado pela minha colega de equipe aqui a... Não, toca nesse assunto, vamos conversar sobre ele que vai ser legal. Então, fico feliz que vocês gostaram e que a gente pode estar ajudando nisso. Tá? Vamos refletir sobre essas coisas aí, para que nossos bebês voem, que eles vão voar. Tá certo? Então tá, boa noite para vocês, fiquem bem, vai tudo dar certo. A gente só precisa criar consciência. E
Se alguém aqui tiver, sempre reforço, né? Eu estou fazendo um trabalho de atendimento por videochamada individual, pelo Zoom. Né? Quem estiver sentindo que seu bebê está atrasado em alguma questão, que nem a Mila falou ali do rastejar, né? E quiser fazer um acompanhamento ali por videochamada, a gente marca a reunião ali online, a gente já faz uma avaliação, a gente bola as estratégias juntos para o bebê alcançar os marcos. Mesmo que não esteja atrasado, quer acompanhar o seu bebê, quer ver a fase ali, quer ir sabendo o que faz em cada momento para não deixar atrasar, conversa comigo também lá no direct, vamos marcar a videochamada, a gente marca o encontro, fala o que tem que falar sobre aquele momento específico que o bebê está passando, e assim a gente vai também não deixando nada ficar para trás, nada atrasar. Tá certo? Nesse primeiro momento, para as primeiras mães que eu estou acompanhando, não tem custo, a gente não sabe como vai ser isso no futuro, mas fiquem à vontade de me chamar lá, não tem custo nesse primeiro momento. Tá certo? Então, boa noite para vocês, até a próxima, fiquem bem e cuidem dos seus medos. Tchau!